Tudo bem com você? Seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Sim, chegamos à sexta-feira e hoje vamos fazer um resumo ou rever alguns conceitos, se você preferir assim, do que estudamos durante esta semana, a primeira semana falando só de Abrão. Então, se você não assistiu nenhum vídeo esta semana, eu te aconselho a voltar lá no sábado e rever estes vídeos que vão te ajudar muito. E se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Hoje eu quero dizer que eu estou orando pela Maria Ambrosina, pela Janete Vitória e também pelo Amadeu. Muito obrigado, meus queridos, vocês que mandam mensagens no nosso WhatsApp e no nosso Telegram. Deus abençoe vocês. Agora, vamos rodar a vinheta. Na sequência, vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: pela fé, Abrão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. Hebreus 11, versículo 8. Durante esta semana, começamos a estudar sobre a vida de Abrão, que foi chamado por Deus para o representar em uma terra que ele o mostraria, e assim levaria bênção e salvação. Lembrando que vamos seguir estudando sobre este magnífico personagem nas próximas 2 semanas, pois sua vida é repleta de importantes lições para a nossa vida hoje, como os representantes atuais daqueles que irão propagar a vontade de Deus ao mundo. Começamos estudando o chamado de Deus para ele recomeçar a vida em outro lugar e para criar novas raízes com ele. Para criar novas raízes, foi preciso extrair e expor suas antigas raízes e deixá-las para trás. Este foi um movimento de fé que deve inspirar o cristão hoje. Se escolhermos seguir o exemplo de Abrão, devemos estar preparados para sermos como estrangeiros no mundo e ouvir o chamado de Deus. Esse convite de Deus foi um chamado divino para entrar em uma aliança. Assim como ele ofereceu uma aliança a Noé, Deus fez a mesma proposta a Abrão. E foi uma proposta importante não só para ele, mas para toda a humanidade, caso ele aceitasse entrar em aliança com Deus. Um outro detalhe que descobrimos em nosso estudo é que foi Deus quem procurou Abrão para lhe fazer o convite para firmar a aliança. A verdade é que é sempre Deus que nos procura para nos abençoar, e essa ação independe dos nossos esforços e méritos. Em outro momento do nosso estudo, vimos Abrão deixando Canaã em direção ao Egito. Neste momento, o Abrão que confiou em Deus ao sair de Ur parecia diferente do que agora caminhava para fora da terra prometida. É neste momento que ele fazia uma escolha sem levar em conta a vontade de Deus. À luz da Bíblia, vimos que esta sua escolha demonstrava uma total falta de fé em Deus. E quando perdemos a fé, acabamos fazendo escolhas horríveis. E as escolhas erradas só pioraram a sua condição. Ao chegar ao Egito, o que ele fez por falta de fé? Pediu que Sara mentisse para que ele não fosse morto pelo faraó. E a pergunta que eu fiz em relação a este fato mesquinho foi: que tipo de homem sacrifica a integridade da sua esposa com medo de morrer por ela ser bonita? Só um homem fraco e que só se importa consigo mesmo. Este foi Abraão ali no Egito. Mas não vamos atirar pedras em Abrão por conta dos seus erros, pois ele é bem mais parecido conosco do que imaginamos. Mas este Abrão, medroso e que não confiou em Deus no Egito, é o mesmo que depois de voltar a Canaã, se reconciliou com Deus e fez a seguinte proposta a seu sobrinho Ló: se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as da direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as da esquerda. Gênesis 13, versículo 9. O que havia mudado? O ponto de virada em sua vida foi a sua opção por buscar a Deus logo que chegou a Betel, especialmente ao encontrar o lugar onde havia erguido um altar ao Deus do céu, e ali ele invocou o nome do Senhor outra vez. Por escolher ficar ao lado de Deus, ele ganha um presente de Deus quando ouve: olhe para onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste.
toda esta terra que você está vendo, até onde a sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Gênesis 13, 14 e 15. Este presente lhe foi confirmado por Deus depois que Ló escolheu descer e morar no Vale do Jordão. Essa escolha de Ló, nós vimos que depois de alguns anos não se mostrou a mais sensata, e o relato bíblico diz que a região entrou em guerra. E o resultado desta guerra foi que Ló acabou como prisioneiro com toda a sua família e tudo o que ele havia possuído foi tomado pelo rei de Elão. Enquanto a disputa era pelo poder das terras, Abrão não se envolveu. Mas quando Ló tinha sido capturado pelos inimigos, ele prontamente partiu para a ação e convocou o seu super exército de 318 homens para sair a perseguir ali os vitoriosos, a quem a Bíblia naquele momento passa a identificar como os inimigos de Abrão. E essa sua incursão noturna resultou na libertação de Ló e de todos os demais prisioneiros, e a sua fama e influência só cresceu. Mas a respeito dele, Deus já havia dito: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei você famoso e o seu nome também, e você será uma bênção. Gênesis 12, verso 2. Quando então ele regressa da batalha, ele tem um encontro com o sacerdote e rei de Salém, Melquisedeque, e este foi o último aspecto da vida de Abrão que estudamos esta semana, onde vimos Melquisedeque recebendo Abrão com pão e vinho, e depois desta oferta generosa, ele abençoou Abrão dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que derrotou seus inimigos por você. Gênesis 14, versículos 19 e 20. Depois de ser abençoado, ele tratou logo de devolver o dízimo de tudo o que ele havia recuperado durante a batalha. E sobre o dízimo, eu respondi que você não é obrigado a devolver o dízimo e nem deixará de ir ao céu por conta disso. Mas também afirmei que devolver o dízimo tem que estar associado a um contexto de gratidão. Esta foi a lição que Abraão nos ensinou: dizimar com gratidão. Se você é grato a Deus por algo em sua vida, devolva o seu dízimo. Mas se não, faça a sua escolha. Mas não deixe que o ato de devolver o dízimo se torne uma obrigação. Deus não te obriga a nada, mas Ele espera a sua gratidão. E foi assim que terminamos o nosso estudo da primeira semana sobre a vida de Abrão. Já a partir de amanhã, vamos trocar de personagem. Sai Abrão e entra Abraão. Quer saber um pouco desta história? Então eu te espero amanhã. Por ora, fique na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web Rádio Ecoar. Deixe o seu curtir, se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o Evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.